Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uma convidada que já é conhecida há algum tempo. Opa! Só para mudar um pouquinho, né? Porque a gente tem um estímulo por pessoas e a gente faz questão de trazê-las para vocês, para compartilhar um pouco do conhecimento de cada uma, falar a respeito do seu trabalho, que o intuito desse podcast é justamente esse, não é, meu bem? Isso, meu bem. E quem está aqui hoje também já solta o tema, para ficar mais fácil. Então vamos lá, vamos falar de síndrome de burnout, o esgotamento profissional, né? E trouxemos aqui Viviane Turteltaub para falar a respeito, psicóloga, amiga, querida, conhecida já há alguns anos. Seja bem-vinda, Bem-vinda, Vivi. Vi. Obrigada, queridos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês, com esse projeto que vai ser sucesso. Obrigado. Quer dizer, já é sucesso, né? Com toda Imagina que certeza. assim seja. Que assim seja. Por isso que a gente está trazendo as melhores pessoas possíveis para ajudar a gente nessa jornada. Muito obrigada. Fui Vivi. lisonjeada. Imagina a gente que está feliz por você ter topado, até porque você como psicóloga, com MBA em gestão de pessoas, especialista em como é que é? Psicologia do esporte. Esqueci de mais alguma coisa? Especialista na área clínica, né? E também psicologia do esporte, agora recente. Um senhor currículo. Falar a respeito desse tema com o qual, acho que nos últimos 2, 3 anos para cá... Aumentou, né? Ele tem se tornado, infelizmente, um tema muito comum aos brasileiros. Se eu não me engano, se os números estão corretos, segundo a pesquisa que eu fiz, cerca de 30% a 32% dos brasileiros se acometem na parte de burnout, de depressão. Saúde mental, né? Saúde mental, exatamente. Estamos no mês de janeiro, com o qual agora está sendo promovida a parte de saúde mental. Tá. Janeiro branco, não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente quis trazer isso porque quem é empreendedor, quem trabalha muito, independente se é regime CLT ou autônomo, pode acontecer de passar por uma situação dessa ou conhecer alguém que tem algum tipo de indícios. Então, eu acho muito válido esse começo de ano trazer isso justamente para um alerta para a população, para as pessoas, para não deixar o que eles acham que é estresse ou que é ansiedade, ser, né? Não, tudo bem, vai passar, porque a gente tem que ficar atento a tudo que E eu acho acontece. legal, porque quando a gente trata isso dentro de um podcast, né? Que para quem tá escutando ou quem tá assistindo, a gente deixar cada vez mais claro, né? O que é que às vezes as pessoas estão tendo isso, ou tem alguém muito próximo que tá e não sabe o que é. E ainda o brasileiro, as pessoas ainda têm um pouquinho de medo de procurar um psicólogo, parece, né? E não vai, não tenho nada, ou faz a famosa pergunta, um amigo meu primo tá sentindo tal coisa. Então é legal trazer a Via aqui para ela dar uma explanada nisso, de uma maneira, claro, bem clínica, profissional, mas também ela conseguir desenrolar aí, que o microfone é seu, e falar pra gente, pra quem tá em casa também, mas antes disso, entender. Calma. Mas antes dela começar, a gente tem que fazer as publi, né? por gentileza. Primeiro passar um sanitizantezinho. Pra dar aquela... Obrigada, Linderme. Ó, meu amor, passei em mim primeiro hoje que eu tava Obrigado aos acelerado. nossos patrocinadores. Obrigada, Belifarma, Farmácia de Manipulação. Obrigada a Anhembi, Morumbi Online, Polo, Atibaia. E obrigada, Linderme. O presentinho da Linderme. Para Pra mim Vivi levar os levar. aromatizantes de ambiente pra você colocar ou no consultório, na sua casa. Que lindo, Tá bom? obrigada, Isso é um presente da brigadão. Linderme. Tem o office, legal, Tem, bacana. Muito obrigada, tem. obrigada, Linderme. Então, Vivi, o microfone é todo seu, fique à vontade. Se apresente, mande bala. Eu acho que você tem que falar um pouco, sim, da sua bagagem, da sua formação, pra gente entrar no que é o burnout. Ok, então... primeiro me apresentando, né? A Tabata já fez aí um resumo do meu currículo, mas é isso. Eu trabalhei durante 15 anos, né, na área corporativa.
Então, eu tenho uma bagagem dentro desse contexto, né, onde hoje é o lugar onde o burnout vive, né, onde ele mais está inserido dentro da sociedade. Embora a gente venha falando faz 2 anos, né, sobre esse tema, ele já existe há bastante tempo. As pessoas só não falam, porque, como você falou, existe um tabu, né, dentro de tudo que envolve a questão da saúde mental, não só da figura do psicólogo, né, que tem sempre aquela máximazinha que, psicólogo é coisa de maluco, né? E não é. Eu até brinco e falo isso para as pessoas. Quem cuida dessas questões é o psiquiatra, nem é o psicólogo, né? Então, só para a gente poder diferenciar aí um pouco das profissões. Começa com B também, mas não sou eu. Exatamente. Então, assim, mas tem esse tabu, né? Então, o burnout, vim falar sobre ele agora, né? E é um tema que vai estar em voga muito agora na sociedade, pelo fato de ter entrado no rol de doenças ocupacionais, né? Então, em 2019, a OMS reconhece como uma doença ocupacional e aí inicia-se uma série de pesquisas a respeito disso, para que agora, em 2022, ele entre dentro do CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? Como uma doença ocupacional. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre isso ainda, por conta disso, né? Porque quando afeta o bolso das instituições, das corporações, né? Porque sendo uma doença ocupacional reconhecida por um CID, é passível de processo trabalhista. Então, as pessoas vão começar a dar uma atenção diferenciada para isso que já acontece há bastante tempo. E aí, antes da gente entrar mesmo no tema, né? Só para a gente poder contextualizar o que é o burnout, né? A Tabata já deu ali um resuminho, que é esse esgotamento profissional, né? Então, se a gente pega a etimologia da palavra, né? Burnout, que é queima externa, ou aquilo que vem de fora para te queimar, e a palavra como um todo, né? Queimar por inteiro. Então, é bem isso, assim, basicamente é isso. É a pessoa se sentir queimada, esgotada, fadigada, né? Emocionalmente zerada, né? Vazia, por conta de uma demanda profissional de uma carga excessiva, né? Seja de responsabilidade, seja de estresse, seja de cobrança, né? E aí, quando a gente fala dessas profissões, né? Que está mais ali em voga, que é onde isso aparece com maior frequência, a profissão de policial militar, que as pessoas não imaginam, mas é a que está no top, né? No top 1 lá de tudo isso, por conta dessa alta carga de responsabilidade. Eles trabalham durante o plantão, mas fora do plantão eles têm que estar o tempo todo em alerta, né? Porque existe um risco na sociedade. Então, a Tabata até mencionou, né? Então, a gente tem aí esse dado estatístico de 30% da população brasileira, né, já foi acometida por uma doença mental. Quando a gente faz um recorte sobre a Polícia Militar só do estado de São Paulo, né, no primeiro trimestre de 2020, foi 42% aproximadamente de policiais militares que foram afastados por doença mental. E, se eu não me engano, ele está no ranking do 2º país que mais acomete em saúde mental. Ele perde, eu não lembro só se é para a China ou para o Japão. Nós, né, os brasileiros. Os brasileiros. Isso, exatamente. Então, se parar para pensar, a gente está ali liderando. E tem essa pesquisa, não é de ontem, só que agora que está começando a trazer esse assunto e ele está aqui porque ele é uma pauta quente que está em evidência. Você acha, Vê, que em relação também à pandemia, que virou muito o home office, isso evoluiu e caiu essa máscara, vamos assim dizer, que as pessoas não enxergavam? Porque, que nem você falou agora da Polícia Militar, não tem nada a ver com o trabalhar em casa, né? Então não apareciam tanto, não era tão divulgado e ficava ali escondidinho. Como foi para dentro das empresas, que é mais ou menos o que acho que é o que você falou, foi para dentro das empresas, a OMS já decretou, saiu o CID agora, o alerta tá aí, que é uma coisa que já deve estar acontecendo há muito tempo e potencializou agora com a galera em casa. Eu acho que o olhar só foi evidenciado, porque isso já acontece. Não, que é o que a gente acabou de falar, causa uma trabalhista. Então, se ela entra um CID ali de causar uma trabalhista, ela pode causar um afastamento, ela pode causar ali a pessoa ficar um tempo em casa, ser afastada por um INSS ou por alguma outra acordo com a empresa. Então, acho que agora entrou em evidência. E quando entra em evidência, aí todo mundo se preocupa. Porque enquanto não tá mexendo no bolso de ninguém, ninguém vê, né? Não, tudo bem. Porque o empresário, ele faz isso, que é a gente que é empresário, a gente sabe, vê empresas fazendo isso, ele vai até o esgotamento do funcionário, às vezes. Então, eu acho que agora, com isso, a balança vai pesar um pouco mais e as pessoas vão conseguir entender que se você contratou a pessoa para fazer tal coisa, é aquilo, você tem que ver a saúde mental dela, você tem que ver como que ela tá, porque ela para desenvolver um bom trabalho. Imagina, você acabou de falar, 42% dos policiais, nós temos policiais próximos da gente,
que a gente sabe que tem hora que precisa se afastar, que tá com a cabeça muito. Imagina isso chegar a 50% e essas pessoas despreparadas, que elas estarão despreparadas psicologicamente, na rua. E a gente está falando apenas da classe, né, da parte dos policiais. Sim, porque mas tem agora a gente tá com outro também. problema. Os médicos agora também, os isso que eu ia falar. enfermeiros, agora essa pegou. síndrome tem muito com a relação com o contexto, né, que esse profissional está inserido. Então, os médicos hoje, eles também estão aí nesse top 1. Né, por conta do médico, enfermeiro, enfim, todo profissional de saúde. Porque você está lidando com algo que é incerto, você não sabe, é um vírus, tá todo mundo dentro de uma sala escura atirando para todos os lados. Sim. Você não sabe quem você vai acertar. E aí tem esse estresse 24 horas, porque ele está dentro de um plantão, naquele estresse. Ele vive aquilo agora. E aí, se ele sai, ele leva isso para casa, porque ele não sabe se ele está contaminado, se ele vai contaminar alguém. Então, é um risco, né? É 24/7 que eu falo, né? Por que também as mães, né, são acometidas por burnout? Porque ela tá ali 24/7 com aquela criança. Mesmo aquelas que trabalham fora, né, que aí tem uma sobrecarga de trabalho, ou aquelas que ficam o tempo todo com os filhos, né? Então, é uma atividade que você não tem, além de não ter remuneração, essas que ficam em casa o tempo todo, né, elas não são remuneradas por aquilo que elas fazem, elas não têm descanso, não têm férias, não tem nada. E não tem um tempo pra ela. E pro pessoal que tá em casa, eu não sei se você pode, tá? É uma pergunta de leigo. Você consegue colocar aí alguma coisa pra pessoa ela se identificar, pra ver Ou se ela tem se isso? atentar, Se atentar né? a Porque isso. fazer sem passar por um diagnóstico, claro. Exatamente. Mas pra que ela pense, poxa, alguma coisa me encaixa, como... O porquê da síndrome de burnout? O que acomete que é diagnosticado, né, como burnout? Para as pessoas entenderem mais a respeito do que é. Eu acho que assim, a gente não pode demonizar também o trabalho, né? O trabalho, ele faz parte da vida humana, a gente precisa do trabalho para a nossa subsistência, né? Então, a gente também não pode falar que é tudo culpa do trabalho e tal. É preciso ter um equilíbrio sobre isso, né? E a gente percebe que tem pessoas que elas levantam de manhã e o propósito delas é esse trabalho que elas desenvolvem. Então, você não vai dizer para essa pessoa que, nossa, né, como assim? Você só vive pro trabalho e tal. Se ela tá bem, ela tá feliz, para ela tá ok, Continua. tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Em algum momento, aquele trabalho traz para ela uma satisfação, né? Gera um sentido de propósito que ela consegue ter o equilíbrio dessas questões dentro dela. Agora, quando isso tá ultrapassando, a pessoa tá se sentindo cansada, esgotada, estressada, irritada, porque é isso, né? O trabalho, ele tá o tempo todo, assim, você vê que bancários, né? Até esses dias eu escutei uma história que eu fiquei assim, nossa, né? Tipo, que a pessoa, ela teve um piripaque na mesa na frente do cliente, né? Porque aquele ambiente é um ambiente que é estressante, que traz essa alta carga de estresse. Então, o seu corpo, ele fica o tempo todo ativado, né? E o corpo do humano, ele não foi feito para isso. Ele precisa ter ciclos de ativação e de descanso, né? Não é que o estresse é ruim, né? Até eu que trabalho com esporte, a gente sempre fala isso pro atleta, né? Não é que o estresse é ruim, você tem que estar com nível de estresse alinhado, né? Nem tão acima, nem tão abaixo. Porque o estresse abaixo também, você, né, tá morto, você não tem motivação nenhuma para nada da vida. Mas quando aquilo tá fora do equilíbrio, é onde o sinal de alerta vai ser ligado. Você tá muito irritado, você tá brigando com a família, você tá brigando com o filho, e tipo, por coisas do cotidiano, liga o alerta. Né? É aquela história, né? O trabalho, como qualquer um, ele cansa, mas não quer dizer que você adoece pelo trabalho que você faz. Exatamente. Pelo trabalho que você tem. Então, fica aí a dica para as pessoas ficarem atentas, porque dependendo, são 2 fatores. Se eu estiver errada, você me corrige. Dependendo da empresa com qual ele está, qual é o cargo, a carreira que ele almeja, é uma cobrança infinita. E outra é a autocobrança, é a questão de você não se sentir qualificado, você não se sentir apto, você não se sentir assim realizado em desempenhar o papel. Então você mesmo, na sua mente, começa a tornar esse trabalho cada vez mais estressante. É autocobrança. Sem ter uma cobrança efetiva, né? O seu chefe não tá lá em cima de você, e mas você tá tem um se nível... autocobrando, né? Eu falo pra Tauta, a Tauta é muito perfeccionista nas coisas que ela faz, né? É até bom em algumas coisas. Agora eu falo, nossa, tira o pé um pouco, você acelera. Porque as pessoas viram, né? A gente começou o podcast, aí todo mundo fala assim, nossa, olha lá, gente, isso aqui é como se fosse mais um produto, né? É mais um braço do que a gente já faz. Pra mim virou um hobby, é muito gostoso conversar com as pessoas, eu já gosto de falar pra caramba, e é muito gostoso a gente enaltecer o trabalho de quem do convidado, da própria Tauta que trabalha comigo, junto sempre, fazendo as coisas, isso é muito bom pras pessoas, só que nem todo mundo tem isso, essa válvula de escape pra conseguir, então às vezes a pessoa ela é estressada, ela não conseguiria estar fazendo uma coisa dessa.
Que é o que você falou. É bom a pessoa acordar cedo e falar assim, eu vou trabalhar com prazer. Agora, já quando começa, nossa, que saco, amanhã eu tenho que ir trabalhar. Aí, fala que é a síndrome do Fantástico, hoje, né? Tocou a musiquinha do Fantástico, você fala, meu Deus, né? Eu tinha a síndrome Eu tinha a síndrome da Malhação. Por quê? Quando eu estudava à noite, começava a musiquinha da Malhação, nossa, tem que ir pra escola. Teve uma época que eu me ausentei da empresa e eu não trabalhava mais com o Danilo. Ele falava assim que era impressionante. Dava 5, 6 horas da tarde do domingo. Ah, mudou. Eu já fechava a cara depois, lógico, de um determinado tempo que eu estava me sentindo sobrecarregada. Eu não estou pegando o presente e passando para o outro, para a empresa. Eu estava. E o Danilo falava assim, Tabata, você muda. Você estava tudo bem até agora, você estava rindo, de repente, tudo bem. Aí eu fechava a cara, eu falava que eu já ia dormir, eu começava, entre aspas, ele fala, você tá dando patada. E você mesmo percebia, né? Geralmente Percebi. é quem tá no entorno que fica assim, ué, tá acontecendo alguma coisa. E aí te sinaliza. Aí quando te sinaliza, você fala assim, realmente, tá estranho. Então, eu acho que ali é onde liga o alerta que você precisa procurar ajuda. É. Né? Porque sozinho você não vai sair desse poço, não tem como, né? Você precisa de alguém que jogue a corda pra você lá. É isso que eu queria que você desse essa toque pra galera, porque a galera não presta atenção nisso. Exatamente, é isso que eu não sei se você consegue, de uma maneira para ficar claro para quem tá ouvindo a gente, acompanhando, entender aonde o estresse, a ansiedade e aonde o burnout entra. Eu acho que eles estão, de uma certa forma, interligados, mas existem, não posso falar como degraus, estágios, né? Estágios, exatamente. Então, você é a pessoa indicada para falar isso, para as pessoas ficarem cientes do que pode estar acontecendo. Não estamos falando para você fazer uma autoanálise, se diagnosticar. Não estamos falando para você procurar no Google e virar e falar, eu tenho isso. A questão desse podcast não é isso. Não, gente, o Google não. O Google mata. Pelo amor de Deus. Google não. E uma unha encravada cai o braço. É isso, mas assim, é sim trazer a conscientização e sinalizar para vocês que home office às vezes ajuda, mas também atrapalha. Por quê? Porque as pessoas também às vezes não estavam preparadas para isso, elas não têm um autoconhecimento, eles não têm uma saúde plena. A saúde plena que eu digo é o esporte, a alimentação, é o momento de lazer, é o momento da família, é conhecer a si os seus limites, e se você achar que eu tô viajando, você briga comigo. Ó, só um adendo, mas porque ela falou da mãe. Se você pegar uma mãe no meio da pandemia, que a mãe ela tinha um momento, ela não trabalhava, tá? Ela tinha um momento dela que ela levava a criança pra escola e ela ficava em casa, ela arrumava a casa sem ser remunerada, como você disse, mas ela tinha o tempo dela. Imagina essa mãe com as crianças em casa, com o marido em casa, ninguém saindo, o marido tendo que trabalhar trancado num quarto, ela administrando criança. Imagina a cabeça dessa mãe. Os níveis de estresse foram às alturas, né? A pandemia trouxe muito isso, assim. Então, pessoas que tinham uma vida um pouco mais equilibrada, que conseguiam fazer essas divisões, né? Como você falou, né? Desequilibrou. Às vezes deixa o filho na escola e vai tomar um café com as amigas. Acabou. Pronto. Ou você sentar no sofá, assistir televisão. Vou dar continuidade num capítulo da série que eu não consegui ontem à vou noite, ler um porque livro, a criança queria vou tomar dormir no tinha uma colo. amiga que falou assim, eu vou ao banheiro e tomar um banho sem ninguém me bater chamar. na porta. Sabe? Só quem é mãe sabe, né? Exatamente, né? Então não teve essa divisão, né? Para algumas pessoas foi muito bom, né? Foi muito produtivo. Por quê? A pessoa conseguiu trazer um equilíbrio para a vida dela. Em que sentido? Né? Então, ela não tem mais um trajeto para fazer, né? Então, no trânsito de São Paulo, né? De grandes cidades, que você leva no mínimo 1 hora, né? Sendo bem ok, né? Porque não é bem isso, mas assim... Você não leva otimista aí, uma Você hora. chega bem em casa, otimista. na hora você sair e voltar a buscar as crianças. Quase né? isso, né? Passou Então, no mercado, então, já começa a olhar no relógio para não perder a hora. Já acabou. Então, assim, você tem assim, esse tempo que você ganha, né? E aí as pessoas, ok, elas ficarem até 7 horas da noite fazendo alguma coisa sobre o trabalho, não estavam se importando com isso, mas por quê? No meio do dia ela podia ir no supermercado, num horário que o mercado é mais tranquilo, próximo da casa dela, né? Não tinha aquele pico de horário que todo mundo sai do trabalho e vai todo mundo pro mercado, né? Ah, eu posso, sei lá, fazer uma unha no meio da tarde. Falo pro meu chefe, vou dar uma saidinha, porque aí também não teve mais tanto esse controle ali do tempo todo. Aquelas pausazinhas que a pessoa fazia do café, né? Ela estava parando uma hora do dia dela para fazer uma coisa para ela,
né? E dentro do ambiente de trabalho, se você pega ali, né, tem até estatísticas, eu não tenho aqui os resultados, mas assim, tem estatísticas que mostram que às vezes as pessoas ficam 3 horas fora do trabalho, café e fumar. Né? Então, isso gera um impacto, né, para a empresa e para a pessoa. Só que assim, ela está parando para fumar e tomar café, mas ela está fazendo isso dentro do contexto do trabalho. Na casa dela, não. Ela está saindo para fazer uma coisa para ela. O trabalho não está indo com ela. Não está indo com ela. Então, para algumas pessoas foi positivo o home office. Eu acho que é uma coisa que vai continuar para algumas áreas, né? Foi um impacto? Foi um impacto, né? Algumas profissões já deveriam, né? Por exemplo, tecnologia, já deveria há muito tempo ter pensado nesse conceito, mas tinha medo. Mas e o funcionário? Como é que vai ser? Vai ficar solto? Não vai, né? Não vai entregar? E aí mostrou-se o contrário, porque as pessoas têm entregue cada vez mais. Né? Os resultados mostram que elas estão mais engajadas e aí acabou gerando até um problema, né? Porque as pessoas começaram a trabalhar muito, né? Muito mais do que a produtividade aumentou num nível assim exponencial. Mas para outras funções, lógico que trouxe uma sobrecarga. Então, longe de fazer o diagnóstico, né, que vocês falaram, primeiro porque assim, é muito individual, né? Um nível de estresse que para mim é ok, para você não vai ser, para ele não vai ser, né? Tem uma questão, bem pessoal, né? É muito pessoal. Então, eu acho que a principal dica, sei lá, né, se a gente pode falar como dica, mas é a pessoa fazer um processo de autoanálise, de entender, né? Quando a família ou o círculo social próximo está falando muito sobre uma coisa, para escutar. Às vezes não é só implicância, né? Que às vezes a gente fica nessa... Ninguém gosta de ser criticado, isso é do ser humano, né? Fato. Mas se tá falando tanto sobre isso, né? Como vocês deram até o exemplo, eu falava o tempo todo. Epa, peraí, deixa eu parar. Faz uma análise. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido, ok. Se pra você tá tudo bem e tá só incomodando outra pessoa, aí, enfim, a outra pessoa vai ter que procurar ajuda pra ela, né? Ela que procure. Eu sempre virei e falei pro Danilo, né? Que eu sou workaholic, até onde isso é bom ou não, a gente vai saber futuramente. Mas para mim, assim, o trabalho sempre foi uma prioridade. Não é legal dizer isso, porque não é correto o trabalho ser prioridade, mas eu gosto de trabalhar. Porque eu falei isso no outro podcast, né? Eu sou capitalista, eu gosto de dinheiro, e como é que você consegue dinheiro? Trabalhando. Trabalhando. E assim, o trabalhar, e quando a gente fala, eu sou capitalista, eu sou isso... A gente tem a sorte de fazer o que a gente gosta. Exato. Então já é um ponto diferente, né? Porque dinheiro todo mundo precisa, senão não vive. Uhum. Mas a gente já faz o que gosta. Então, por mais que a gente fale eu gosto, claro, quanto mais serviços tem, mais dinheiro entra. Mas a gente, às vezes, se pega pondo em primeiro lugar o amor pelo trabalho e a consequência tá sendo o dinheiro. Então, eu acho que aonde dá o balanço entre eu e a Tabata é esse. Porque tem muita gente que trabalha só focando o dinheiro. Então, eu acho que isso é um perigo. Porque a frustração pode ser muito grande, né? A linha ali, ela é bem grande. E focar só o dinheiro também é errado, né? Errado porque o dinheiro, quanto mais você corre, como é que falam? Quanto mais você corre atrás de dinheiro, mais ele corre de você, né? Exatamente. Então você tem que fazer. E eu acho que toda essa mudança que teve, você entrou num ponto de falar da questão do home office, né? Lá atrás, eu cheguei a ter um funcionário que trabalhou em casa por um tempo, ele não morava na cidade, então não é todo dia que ele vinha. E a gente conversava bastante. Ele ligava lá o horário dele, eu não queria saber se ele tava de pijama, se ele tava deitado na cama, eu passava pra ele o serviço. Se ele me entregasse 1h da tarde, 2h da tarde e não tivesse mais nada, eu nem falava mais com ele. Só que tem empresários e empresários. Tem um que quer ficar mandando mensagem. Eu tava com... E você tá falando disso há pelo menos uns 4 anos atrás. Bem mais, uns 6 anos, 7 anos atrás. Aí, por isso que eu tô vindo nessa, porque eu quero te fazer uma pergunta pra ver se você sabe me responder. E acredito que você vai conseguir explicar, dar o caminho. Eu tava com um amigo, que ele tava trabalhando no sistema de home office, e a empresa colocou um reloginho no computador, no qual ele tinha que pausar pra ir ao banheiro. E se aquilo ficava dando print da tela dele pra saber o que ele estava fazendo. Eu falei, isso aí é invasão de privacidade, pô. A gente não sabe até onde isso é válido. Eu falei, peraí, ele tinha o horário pra cumprir, ficava um relógio e de pouco em pouco tempo o computador dava print da própria tela pra saber o que ele estava fazendo e ligava a câmera pra ver se ele estava sentado ali. Por exemplo, falei, poxa, assim, peraí. Não que fosse isso, mas é pra saber se tava ok ali no sistema ou se de repente estava ali com o Facebook aberto, entendeu? Então, tipo assim, a prova do crime. É uma coisa que, pra mim, surreal. Eu achei surreal.
Mas infelizmente a gente vê que existe. Não, existe. Então, Eu falo, você acha que esse dono dessa empresa aí, ele anda de mesa em mesa lá pra saber o que os Não, às funcionários... vezes ele tem uma sala de vidro, né? Ele tá vendo todo mundo sentado lá, ou se levantou pra tomar café, quanto tempo tá ficando Sabe? no café, Então, é por né? isso Eu que achei assim- eu tomo cuidado com a questão do partido ou da bandeira que eu levanto, porque sempre são dois lados. Mas eu queria perguntar pra Que- se ela sabe disso, se você tem algum Está estudo, ciente. se isso existe, se pode... Tem consciência que isso existe. Não sei se juridicamente isso é ok, né? Eu acho que precisa ser verificado, mas se a pessoa assinou um termo de que para ela estava ok, a empresa está se resguardando com isso. E mais mentalmente. Mas aí tem outro lado. Essa que eu queria né? pegar. A pessoa está sendo totalmente invadida dentro do ambiente da casa dela, né? Essa é a minha percepção. É isso assim, que eu queria... né? Minha opinião. O quanto que isso está sendo produtivo para ela, o quanto ela porque assim, tudo bem, a pessoa também pode estar ok, né? Que é o que a gente estava falando. Para ela, ok, tá tirando foto aqui, não tô fazendo nada de errado. Se eu estiver no banheiro, vão me questionar, eu vou falar que tô no banheiro. Mas se isso não tá ok para a pessoa, né? Será que a pessoa tem esse espaço? Será que a empresa dá o espaço para a pessoa sinalizar? Eu acho difícil, porque se ela já veio com essa, né? Eu não acho que precise disso. Tem outras formas, né? E aí eu tô falando até de quando eu trabalhei dentro desse universo corporativo, existem outras formas de você mensurar a produtividade, que não tirando foto da pessoa e sabendo se ela tá lá ou não. Isso né? me lembrou, agora que você falou, época de faculdade, de você condicionar o ratinho através de Estímulos. estímulos, aperta o botão entendeu? tal, ele sabe que ele ganha tal coisa. A caixa Outro de Skinner, botão, né? ele... Exatamente, foi o que me veio à mente nesse momento. Daí porque esse- você fazer isso com a pessoa é realmente virar e falar assim, eu sou um robô. Você tá robotizando, exatamente. Que E você foi- tá deixando a pessoa como um objeto. Você tá tratando ela como um objeto. Que isso aconteceu um pouco, não sei se aconteceu com você na sua casa, aconteceu um pouco em relação à escola, né? Que eles queriam que ligasse a câmera, e eu falei, não vai ligar a câmera nenhuma. Eu falei, o Murilo teve uma época que ele tava ficando comigo no escritório, eu falei, não, eu tô trabalhando, ele tá fazendo a aula dele, não vai ligar a câmera. Eu tô passando atrás, né? Eu fui um pouco mais Duro com no isso. começo com isso. Aí acho que a escola percebeu e a escola montou um plano, um fundo falso, no qual só aparecia a criança e o fundo era uma paisagem, alguma coisa. Eu falei, aí tudo bem. Você não tira a privacidade, porque eu tenho, graças a Deus, vários cômodos na minha casa e eu tenho o privilégio de poder escolher. Agora, e as pessoas que moram numa casa menor, que tá ali, um filho, dois, com o pai atrás, com a mãe, e tem que estar com uma câmera aberta e o outro lá expondo a vida dela para mais 20 pessoas que estão lá do outro lado. Então, eu comecei a ver algumas falhas, né? Que também todo mundo foi pego de surpresa, acho que ninguém sabia, por isso que eu fiz a pergunta. Psicologicamente, Tem que ter o que aconteceria com a flexibilidade pessoa? também, né? Tem que ter flexibilidade, mas é óbvio que a pessoa se sente invadida, né? Ela tá dentro da casa dela. E ter esse contexto de, vai tirar foto, né? Acontece muito isso em processo seletivo, né? Quando a pessoa vai fazer teste online, para saber se é a pessoa mesmo que está respondendo ou não. No Detran tem isso também, Tem, né? agora tem. Tem de fazer essa questão, mas para trabalho eu acho muito complexo, né? Não, eu acho porque que eu entra acho numa outra, além da questão psicológica, porque eu acho que o impacto é grande, porque a pessoa vai ter esse sentimento de ser invadido, né? Não gera uma relação de confiança e aí não tem o engajamento desse profissional. Eu acho que o mundo tá muito maldoso. Então, às vezes, você abre um Zoom ali com uma equipe, a pessoa tem uma casa mais simples, ou ela não tem, aí com outro colega de trabalho, sabe? O mundo é maldoso. Se já fazem com a pessoa dentro do ambiente de trabalho, imagina um externo, né? Porque você invade a privacidade da pessoa. Então, por isso que eu te perguntei psicologicamente como que isso o que pode ocasionar, né? Acometer também na cabeça do trabalhador. Porque será que ele tem vontade de se arrumar para todo dia, se motivar? Porque para você sair de casa, você tem que se arrumar. Você não vai sair de pijama, de cabelo não lavado e sem escovar os dentes. Em casa, você tá relaxado. Então tem também o outro lado da empresa querer ver a pessoa para ver se também ela não tá entrando num buraco ali, que ela tá ali só com o computador ligado e vegetando, vamos assim dizer, né? E fora que a gente está trazendo, eu acho que os estágios mais tranquilos, eu não sei se poderia ser colocados assim, porque o burnout ele surgiu ainda como caso extremo de estresse que ainda levava ao suicídio. Eu tô correto? Porque antigamente ele era visto como uma síndrome que levava ao esgotamento profissional como o extremo dele, não querendo entrar, né, nesses méritos assim, mas existe como você identificar antes para não chegar a esse esgotamento total.
Sim. Tem como isso, não Sim, tem? sim, tem como. Então é por isso que Porque hoje tem ele esses foi colocado estágios dentro desse hall da OMS. Porque, assim, o extremo do extremo é o suicídio, né? E isso já é um fato, já acontece há bastante tempo, né? Não só relacionado ao trabalho, mas como um todo. Mas do trabalho principalmente, né? Mas tem estágios antes disso. A pessoa, ela dá sinais, né? Porque ninguém acorda e fala assim, chega, hoje acabou, não quero mais, né? Ela vai sinalizando isso de alguma forma e quem está próximo tem que estar atento, tem que estar alerta, né? Que não está legal. Geralmente quem convive com a pessoa sabe, porque sabe como é que é o modus operandi dela, sabe como é que ela funciona, como é que ela se relaciona. Se ela está ficando mais fechada, se ela está mais introspectiva, se ela está mais irritadiça, se ela não percebe, quem está de fora precisa perceber e sinalizar. Né? E dar o apoio, a gente estava até falando aqui antes um pouco sobre essa questão, né, de dar apoio, sobre a questão de trabalho, mas nesse sentido também, de dar apoio da pessoa procurar ajuda, de falar, não, eu vou lá com você, né? Você não está sozinho, vamos Eu acho junto. que é em tudo, Vi. Em tudo na vida, não é só em relação ao psicólogo, é qualquer outra. A pessoa tá com algum problema no dedo do pé. Incentiva ela a ir procurar um médico. A pessoa, eu tô com dor na articulação. Incentiva ela a fazer um esporte. Incentiva o psicólogo, porque as pessoas, eu vejo assim, muitas pessoas acham que falta o incentivo. Falta o sinal. O suporte, exatamente. Né? Né? Você tá falando, e ela se sente sozinha. Quando chega nesse nível, é porque a pessoa está totalmente sozinha. Ela se sente sozinha. Né? Então, ela não sabe o que fazer. Saúde mental é um tabu. Ela não vai procurar ninguém, né, para falar sobre isso, porque, infelizmente, ainda é um tabu e a gente precisa desmistificar esse espaço aqui. É super importante para a gente falar sobre isso e cada vez mais a gente precisa falar sobre esses temas de saúde mental na sociedade. Entendeu, pessoal que está em casa? Vocês estão entendendo? Eu vejo assim, quem procura um psicólogo não é louco, tá? Saúde mental não tem nada a ver com doença mental. Já tá falando saúde e doença. São duas palavras completamente distintas. Exatamente. O psicólogo, ele cuida de quem quer se conhecer melhor, quem quer ser sua melhor versão, né? Quem está buscando melhorar em algum aspecto da sua vida. Então, ele não está focado na doença. Ah, não. Ok, você pode chegar com uma questão importante relacionada à saúde mental. Mas aí a gente vai buscar outras ferramentas, outras coisas para você poder também ver que existe um leque de coisas na vida, né? Que a gente não vai ficar ali falando só do seu problema, vai ser uma sessão de terapia e eu vou ficar só falando de problema. Não, a gente vai falar de solução. Não, a imagem que as pessoas têm continua sendo aquela do cara sentado, a mulher sentada com o caderninho, o outro sentado lá e só falando problema, ele fazendo perguntas, não sei o que, mal deitado sabe que ele tá fazendo desenhando. Palavra cruzada, né? Você tá falando ali. Isso ainda é a imagem das pessoas. Eu vou lá pra contar todos. Gente, não é contar o problema. Claro, você vai colocar o que tá acontecendo, o psicólogo vai ver o que tá acontecendo, mas ali, às vezes, é um bate-papo como a gente tá tendo aqui, que as pessoas não enxergam dessa forma. Porque olha que delícia. Se a gente deixar aqui, a gente vai a noite inteira falando, sabe? Entra, sai do assunto. E aí, quando você entra na questão do esporte, por que o técnico fica fora do campo? Porque ele tem a visão de fora. Visão de fora. Senão ele tava lá dentro jogando. Senão ele tava lá dentro jogando. Não precisaria ter um técnico. Um dos jogadores seria o que ia fazer. O capitão fica lá no campo dando uma direcionada na galera, mas não é o caso, né? Então o técnico, ele tá fora de campo porque ele tem a visão do todo do que tá acontecendo. O psicólogo, ele nesse sentido, né, mal comparando, obviamente, mas ele entra dentro desse contexto, porque ele tá escutando a história de fora e aí ele vai vendo as questões e vai entendendo e vai só te sinalizando. Que é outra questão também. A pessoa acha que vai chegar no psicólogo, o psicólogo vai dizer pra ele, olha, você tem que fazer isso, vai resolver todos os seus problemas. Não é isso, né? O psicólogo nunca vai fazer isso em nenhum contexto. Vai dizer o que você tem que... O bom psicólogo, né? O bom psicólogo, aliás. Porque profissionais existem de todos os jeitos. Exatamente. Envolveu pessoas, ele né? vai te auxiliar, ele vai te conscientizar e vai fazer você pensar o que é válido, né? Os prós e os contras como resolução daquele problema. Eu falo pra você. Ele não vai virar e falar assim, viu? Vai lá e resolve assim, assim, assado. Se você tiver um psicólogo como esse, foge, tá? Eu falando, Tabata, não estou colocando em xeque a opinião da Vivi. Aí eu já completo também a opinião da Vivi. Para determinadas áreas, como a gente tá falando disso daí, existe o paciente e o cifrão. Então você tem que conseguir decifrar isso daí. Se você é um cifrão ou se você é um paciente. A gente não chama de nem paciente, a gente chama de cliente, né? Porque paciente é aquele que está sentado pacientemente, aguardando e fica ali, né? O cliente, na verdade, que eu sempre falo, é 50-50, né? O psicólogo, o terapeuta, ele não faz nada sozinho. O paciente, ele precisa... O paciente não, o cliente, ele precisa... tá ali respondendo essa questão. Então, ele é um cliente, ele entra com a demanda... Mas a gente falou esses dias em relação a um personal trainer, uma nutricionista, vamos incluir você agora, uma psicóloga. É um trabalho de ambos. Porque se eu te dou um treino e você não faz,
sentado no sofá, ele não Ele vai é o resolver. paciente, fica sentado esperando alguma coisa. Entendeu? Ser assistido, Se né? eu falo pra você, olha, você deveria mudar tal coisa no seu trabalho, se ele não faz, a Vivi não vai lá no trabalho dele, bater na porta, olha, não é assim, Deixa eu já falar te com o seu falei. chefe, né? Vem cá, Entendeu? eu vou te ajudar. Vamos lá, você tá com problema com tal pessoa da família? Como é que eu falei Me pra passa você? o endereço, eu tô indo agora lá A pra te Tabata ajudar. fez um curso aí um tempo atrás, eu fiz a brincadeira com ela quase morreu de rir, quase fez xixi mesmo de rir ali. Eu olhei, eu levantei e falei assim, você vai pôr em prática ou não vai? Ah, ou eu falei, eu não vou falar o nome do cara, mas eu falei assim, daí eu falei o nome do cara que deu o curso. Ou você tá esperando ele bater palma aqui na porta e falar, oi Tabata, vamos! Aí ela começou a rir, ela falou, você é um palhaço. Eu falei, não é, porque Mas a gente é fica esperando, né? verdade. Ai, não, gente, a atitude tá dentro, vamos lá, vamos fazer. Então, você voltar a falar, senão a gente fala, é 50-50. Exatamente. Né? Senão não tem resultado, não tem como, né? Você vai ficar falando, a pessoa vai escutar, tá. E aí ela vai pra vida, porque é 50 minutos a sessão. O que ela faz do resto da hora dela, da vida, da semana, de tudo? Ela precisa agir, né? Então, ali, na verdade, é que eu falo que falar é terapêutico. Então, a pessoa fala se escutando. E na maioria das vezes, meus pacientes, eu quase não falo, na verdade, eles que falam. Ele se escuta muito. Eu falo uma frase. Aí, quando ele tá ali naquele momento que é dele, que ele tá se ouvindo... E daí ele fala assim, caramba, nossa, olha o que eu acabei de falar. Eu falo, né? Então, assim, a resposta tá lá com ele. Né? É só para ele ter aquele espaço de alguém que tá direcionando o olhar dele. Mas o que você acha sobre isso? Né? A gente faz mais pergunta do que fala qualquer coisa. Né? O que você tá pensando sobre isso? O que você acha sobre isso? Né? Então, de fazer essa reflexão. Né? E com relação à saúde mental, ao trabalho, tudo isso, a pessoa precisa fazer essa reflexão do qual é o percentual que esse trabalho tá da vida dela. E tá ok para ela? Tá ok para ela. Né? Então, tudo bem, ninguém tem que falar nada. Ouvi essas grandes empresas que tem dentro da própria empresa, área de lazer lá, que tem uma área que tem um videogame, isso é bom mesmo? Ou se torna uma coisa, uma fuga? Ou é fachada. Então, né? Interrogação. Ou é fachada pra virar e falar que promove, mas não promove. Grande interrogação. Porque às vezes acontece isso. Como eu falei, né, no começo, eu trabalhei bastante tempo, trabalhei 15 anos na área corporativa e na maior parte do tempo eu estava focada em programas de qualidade de vida, comunicação interna e tal. E aí a gente promovia, né, essas ações. As empresas, elas têm um foco, que é isso que você falou, né, de colocar uma salinha de descompressão com videogame, né? O modelo Google de ser, bota lá um escorregador, né? Puffs espalhados para todos os lugares. TV para assistir uma série. É o pacote de full, né? Mas eu não sei o quanto esses brinquedos são efetivos, né? Porque são brinquedos. Você vai lá, sabe, buffet? A criança vai lá, brinca, vai embora. Passou, Eu li num livro. Pra não falar o que você viu? Pra não falar, eu li num livro. Sala de TV, porque a hora que tá lá pode fazer qualquer coisa, pode ficar à vontade. Só que colocava-se um cobertorzinho e um travesseiro e dormia, era o cúmulo. Ou, exemplo, cozinha ampla, com várias mesas, aí fazia-se a unha na hora na sala de cozinha. Também não podia. Era o cúmulo. Então, é aquela história. Se você está no seu horário de almoço e tem um lugar para tal coisa, pode sem poder, entendeu? Não, na verdade... Eu li num livro. Na verdade, eu... Deveria poder fazer, né? Na verdade, é assim. Isso eu vi muito, né? A gente prestando serviço para empresas, eu vi muito. Você pode pegar o seu celular e ficar com o celular na mão, mas sentado. Se você ficar de pé, não pode. Daí você fala assim, pô, peraí, então eu tô sentado, eu posso. Mas também você não pode ficar sentado com o celular na mesa. Na mesa você tem que ficar de pé. Então, é o rotinho. É o robô. Então, peraí, se eu tenho 1 hora, eu faço o que eu quiser na minha 1 hora, né? É minha, né? É minha. Então, assim, se eu quiser sair, andar, se eu quiser caminhar, se eu quiser... Essa 1 hora é minha. Claro, se você tá em trabalho, você não vai sentar lá na recepção do negócio e dormir, né? Só que eu vejo que, por isso que eu fiz a pergunta, eu acho que é mais encher os olhos do que resultado. Porque eles falam que pode usar, mas se o cara tiver estressado o dia inteiro e ele ficar jogando lá, ele vai tomar uma chupada dele. Entendeu? Vai ter uma norminha de conduta que vai dizer pra ele que ele não pode que não pode fazer isso, aquilo. Né? Tem então, todas umas regrinhas. A gente tá tendo agora o Big efetivo. Brother, vamos supor. Todo mundo fala, assiste. Lá tem mais regra do que aqui fora. É que não mostra. Aquela TV, eu já tive o prazer de ver algumas coisas de bastidor, a gente já leu sobre isso. Aquilo ali, já tivemos com pessoas que participaram ali de dentro, que contaram como que é.
aquilo ali você não faz nada. Se você começar a falar alguma coisa que eles não querem... Já alerta, acabou. né? A Esse TVzinha já pé aparece. É marca, E esse pé assunto. esse pé não sai áudio pra gente. Só eles escutam esse pé e tá lá, não fale sobre essa marca. Mude de assunto. Não pode citar tal coisa. Então você fala assim, pô, peraí, lá eles são robôs. Então eles se expressam como eles? Não sei. Porque você tem ali... Eles são direcionados, né? o Sim, tempo se todo. expressam, mas depois de um tempo. Entendeu? Então Depois de eu um vejo tempo. assim, tudo... Porque você não consegue sustentar por mais de um Não, mas eu mês falo que ali eles se expressam porque assim, eu não posso chegar situação. lá e começar a falar, eu gosto de tomar tal cerveja, eu gosto de fazer... Não posso. Falar 3 vezes e vai falar assim, ó, você não fala, você não fala, você não fala. Por quê? Não, pra não citar a marca, eu entendo publicidade, você trabalha com isso, não vai fazer publicidade pros outros de graça. Mas então você tem algumas coisas no qual você não pode fazer. Quando sai um participante, acontece uma coisa e ninguém fala nada, não comente mais sobre isso. Então, numa empresa, é igual. É o show de Truman, né? Justamente. Filme, Exatamente. Você trouxe um Mandou filme muito que ele bem. é antigo e atual. Né? Morning! Aquele lá, né? Ele é antigo, mas ele é atual. É exatamente isso que acontece. E é o que acontece dentro das empresas, quando eles colocam esses conceitos, né? Eu tenho 2 exemplos, assim, nesse sentido, de uma ação que foi efetiva e de uma que não foi nada efetiva. Né? Quando eu trabalhava numa dessas empresas, a gente ia implantar o programa de qualidade de vida, e aí me deu um estalo, eu falei assim, por que a gente não pergunta para as pessoas? A gente já tinha um pacotezinho lá, de coisas que a gente ia implantar, mas eu falei, vamos perguntar para as pessoas o que elas gostariam de ter? E aí o pessoal topou, legal. Fizemos uma relação. E na época estava dando um boom sobre yoga, né? Todo mundo falava de yoga, tinha acabado de chegar aqui, aquela coisa toda e tal. E aí eu coloquei na lista yoga. Para nossa surpresa, o yoga foi o mais escolhido pelas pessoas dentro da empresa. Mais de 300 pessoas dentro da empresa foi o mais escolhido. E aí vai lá, procura um professor de yoga. Era uma empresa grande, Era uma multinacional, era uma multinacional. Tá, ok. Né, a gente tinha um espaço, tinha uma quadra dentro do estacionamento, um espaço de lazer para churrasqueira, que as pessoas podiam até alugar, né, não pagava nada, se alugava lá, agendava para fazer eventos, festas, o pessoal sempre jogava. Tinha já algumas ações, né, então grupos de corrida e tal. E aí entrou o yoga. E teve super adesão, né? Por quê? Porque foram as pessoas que selecionaram aquilo. Foram as pessoas que quiseram aquilo, né? E uma outra situação que eu tive, que o gestor chegou, ele escolheu um desses brinquedos, ele colocou lá e atrelou o uso do brinquedo à produtividade. Então, se tiver retorno, pode usar o brinquedo. Se não tiver, não vai usar o brinquedo. O que as pessoas falaram? Pega esse negócio e bota naquele lugar. Você não pode usar, eu vou na... Eles vou não alugar estavam em de outro lugar. acordo com o brinquedo, que era a escolha do brinquedo, não fazia sentido para eles, a regra não fazia sentido para eles. Para que eles iam engajar para fazer que me dá aquilo? vontade de usar esse brinquedo? Nenhum. Diferente da outra empresa. Condicionamento, né? Quando a gente começou a fazer pesquisa de clima, depois que a gente implantou as aulas de yoga, os resultados mostravam que as pessoas estavam mais engajadas, que elas vestiram a camisa da empresa. Né? Você não precisava cobrar resultado dela, porque ela meio que se sentia na obrigação de fazer alguma coisa. Já que a empresa está me dando, né? É nato do ser humano, é nato isso a gente querer ser cuidado. Né? A gente tem essa necessidade, porque senão a gente era igual os bichos, né? Depois que nasce, larga na vida e vai embora. Não, a gente tem essa necessidade de cuidado para sempre, né? Então, as pessoas elas têm essa necessidade de ver da empresa ou de onde quer que seja esse olhar de cuidado, né? De eu sou uma pessoa, eu sou individual, né? Recentemente fiz até um curso no Sesc Itaquera, ou Ipiranga, que não tinha nada a ver, né? Mas assim, é gestão de programas esportivos, mas tem um pouco nesse sentido. Que lá a professora falava que assim, a gente tem que chegar, a gente não pode chegar na comunidade dizendo para ele o que eu vou implantar. Eu vou implantar aqui uma aula de futebol, vou implantar... Não. O que essas pessoas querem? Exato. O que vocês gostariam de ter contrário, aqui? você faz ao Exato. contrário. Primeiro você escuta. Você já tá né? impondo e fala assim, eu não quero fazer isso. Não quero fazer, quem disse que eu quero fazer? E aí você tem um gasto, né? Porque é um investimento. Você está investindo numa coisa que não vai ter retorno nenhum. De nada. Diferente da aula de yoga, porque você teve um retorno, porque as pessoas começaram a maneira mostrar. de colocar a palavra, ela é muito diferente. E ela vai ter uma resposta completamente diferente. Eu escutei um podcast, eu acho que eu falei pra vocês. A pessoa corrigiu a outra pessoa e falou assim, é porque eu ganho tanto. Não, você não ganha isso. Mas é o meu salário. Você não ganha. Você recebe. Você trabalha e recebe. Se você ganhasse, você não fazia nada, alguém te dava. Uhum. A pessoa não teve argumento. Eu falei, olha a visão desse cara, da mudança da palavra, o sentido que toma. Que é o que você acabou de falar. Eu vou chegar lá e falar assim, eu vou pro futebol, basquete, daí tem o livro. Mas eu queria aprender a jogar tênis. Eu queria. A outra pode falar assim, mas eu queria fazer ginástica. Eu queria umas redes aqui e um tempo para ler um livro. Então você joga... o meu pai usava essa frase um tempo inteiro. Daí eu aprendi e usei pra trás. Falei, quando a gente vai fazer alguma coisa, você passa o presente pra outra pessoa.
Deixa ela escolher e te falar. Aí você vê se você consegue fazer ou não. Porque se você já chega impondo, você já desestabiliza. Exatamente. Então a pessoa ela não sabe o que ela quer. E muitas vezes, e você mais do que ninguém vai poder falar, se a pessoa não está num estado de saúde mental correto, ela aceita. Mesmo sem querer aceitar. E aquilo vira mais uma frustração na vida dela. Exatamente. Por isso que é importante a pessoa se conhecer, né? Saber onde estão seus limites, o que é importante pra mim, o que não é, o que a gente estava falando sobre a questão de aprender a falar não, né? Porque quando você fala não, você está impondo aonde é o seu limite, é aqui. Até que você pode vir, daqui pra cá é meu espaço, você não pode invadir. Então são cuidados que a gente tem, né? Porque até o gato da Alice fala isso, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, claro. Então você precisa saber, né? É uma metáforazinha de um desenho, você vai falar, um desenho, um filme, mas faz muito sentido para a vida. Não, mas Disney não é para criança, não é. Os filmes atuais não é nada, As pessoas acham né? que é para criança, mas não Esse é. último Soul, né? Que a gente disse, esse filme para criança, imagina. Não, gente. vocês têm que assistir então a Encanto. A Dada assistiu, eu dormi. É muito sistêmico. Então você dormiu porque tinha alguma coisa ali que você não quer. Não, eu tava fazendo um desafio do influencer na rede social às 5 e 6 da manhã. Então eu tava acordando todo dia às 5 e 6 da manhã. Mas já era 9 e meia, o Murilo quis assistir o filme. Eu tentei, mas o corpo não deixou. Eu acabei cochilando, né? Não foi, o filme tava muito bom, mas eu acabei por... O corpo fala e aí você falou, desliga. E eu já tava, acho que no quarto dia de desafio, eu já tava bem cansado. Ouvir o corpo é uma coisa muito importante, né? Então quando o corpo fala desliga. Né? Esse equilíbrio. Esse filme ele me passou. Eu não acompanhei ele inteiro. Eu tava dispersa numa parte, mas o final assim. Fala, tá no celular, pode falar. Ele me deu um tapa. Não, eu acho que a Disney me dá tapa. Quem é você? Você não se encaixa. Você não tem o seu papel aqui dentro, mas você tem, eu né? falo então vamos lá, com o teu amor, teu jeito de ser, você tem como desaflorar alguma coisa aqui dentro. Isso começa na família, né? Porque família. Quando você fala que no trabalho, a gente tá falando muito sobre trabalho, mas se você faz essa retrospectiva, você vai voltar, sempre vai estar na família. Volta no que eu falei, que eu aprendi. Já errei muito. Mas volta no que eu falei. A palavra tem que ser colocada de uma maneira diferente. Então, se você vê que a pessoa não tá indo bem em tal coisa, não fale dessa maneira. Inverta. Ou você é tão bom naquilo ali, você vai ficar bom nisso daqui também. A Tabata fala isso pra mim. E esses dias eu falei pro Murilo, eu assisti um filme com ele, tem um filme que eu choro. Eu virei manteiga derretida, fazer o quê? Com quase 40 anos nas costas. O Murilo também se emociona. Ele falou, nossa, pai, você fica emocionado com alguma coisa. Eu falo, filho, não é que eu fique emocionado. Eu vejo coisas que já passaram comigo ou com alguém bem próximo e me emociona. Então é diferente de você... porque as pessoas acham, mas você chorou no filme. Nunca você chora no filme. Você chora por algo que aconteceu dentro de você e que ele só despertou. E esses dias a Tabata, não sei o que ela fez, que eu senti um cheiro, eu falei, nossa, eu fechei o olho, ela falou que eu falei, mano, é o cheiro, o Murilo chegou do banho, eu não sei se o que ele passou no cabelo, se é algum produto que a Tabata comprou, ele sentou, ele fechou, eu falei, meu Deus, lembrou a barbearia do meu avô. Aquela memória afetiva veio... Olfativa, isso. Veio... Obrigado, amor. Olfativa e afetiva, né? Porque tem uma obrigado, Vivi, tá vendo? Não é que sou tão burro, tava meio burro. Né? Aí tem uma outra metade que ajudou. Aí eu falo, meu, que legal. E aí eu choro, que nem tem aquele filme... como é que é o que eu gosto lá da... Viva la Festa? Como é que é do mexicano lá? O Viva. Viva. Nossa, eu assisti toda hora, eu choro. Porque você vê aquilo e fala, poxa, meu... a nossa vida é assim mesmo, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Então, eu falo pra todo mundo, meus primos agora que tem filho pequeno, filho aproveita, passa rápido, o meu tá com 13 anos. E eu ainda vejo ele como uma criança. Então, hoje eu entendo meus pais que continuam me vendo como uma criança. Então, isso não passa. E a gente vê isso passar tão rápido que você fala, meu... Aí eu falo, o que será dos pais que são pais bem mais velhos? Porque, você tem que ter uma energia, você tem que ter... É uma responsabilidade muito grande, né? Eu acredito que seus pais ainda devem te ligar e perguntar, tá tudo bem? Que não sei o quê. E se você falar que não e tiver alguma coisa... se você falar que sim e for não, vai pegar na hora. Então, aí volta no que você tava falando. Vem de casa. Exatamente. Quem tá em casa te conhece. Sabe, eu sei. Pelo tom da voz. Eu desci e falei, a Tabata desceu, falou bom dia pra mim, eu falei, hoje vai bom ser. Dia não tá eu falei, muito bom, eu falei, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, eu já pego a carneiretinha do cérebro assim, dia tal, isso aqui eu tenho que mudar assim pra ela. Por isso que se eu já bater, não gerar uma coisa se eu a mais, bater errado ali,
apertou a tecla errada, voltou ali, vai o dia inteiro, cara feia. Então, você, só concluindo, amor, daí você fala, porque hoje eu tô gostando de falar agora, por isso que eu tô Você tá gostando, meu amor, mas tá fugindo do assunto. Não tô fugindo nada. Eu acho que aqui é pra gente andar, e aí volta de novo, a gente vai e volta. Vai e volta, não, tem que ficar vida pra falar de tudo. Então, por isso que eu tô falando. Então, vamos falar, eu vou puxar aqui, vou puxar rápido de volta. Vou concluir e puxar. Tá bom. Aí você pega e você fala assim, você entende o que a pessoa que tá com você, o que ela precisa naquele momento. Então, aí voltando pro nosso tema, né? Se eu não quero que ela desenvolva nada errado no trabalho, porque a gente trabalha junto, que eu já comece ali no meu café da manhã, não deixar isso entrar pra dentro da empresa. Que isso entrar pra dentro da empresa já vai estragar o dia. Então, se uma outra pessoa, um colega de trabalho, sentir que aquele amigo seu de anos, ele já não chegou bem, pergunte e veja, faça algo para que ele melhore ou agrade o dia dele. Porque a maioria das vezes já vem alguém na chibatada, batendo, aquilo estragou de vez o dia dele. Então, acho que isso puxa muito no tema. Eu acho que é ter um olhar sensível para as pessoas que estão próximas de você. Que coisas simples como eu tenho anotado aqui na minha colinha, alteração de apetite, insônia, insegurança, dificuldade de concentração, oscilação de humor ou algum tipo de desânimo ou distúrbios de sono, porque tem pessoas que encontram o refúgio no sono. Não, vou dormir. Não estamos falando para você identificar algum tipo de síndrome ou doença, mas são realmente indicativos de que algo não está legal. E isso a gente está hoje focado falando do trabalho, né? O burnout ele está relacionado a isso, mesmo que seja um trabalho de uma mãe dona de casa. Mas são coisas que, se você parar para pensar e tiver a empatia de querer conversar com a pessoa, procurar ajuda, você está precisando de alguma coisa, tem alguma coisa que você não está gostando? Porque eu falo pro Danilo, né? Várias vezes a gente já comentou isso. Que a gente não é feliz o tempo todo, mas se você conseguir fazer o balanço no final do dia e se sentir, pelo menos eu me sinto mais feliz do que triste no decorrer do dia, eu acho que já é uma vitória. Uhum. Então, quando você começa a se conhecer, você consegue ter esse, olha, tal momento no meu trabalho não me fez bem, mas fora do trabalho tal momento me fez bem. Mas por que o momento no trabalho não me fez bem? Porque teve um estresse, teve um desentendimento, seja com alguém do trabalho ou seja com um cliente. Enfim, são coisas que é bom para cada um parar, pensar, ponderar, porque a gente está num momento que cada dia a velocidade, aquela questão de você se colocar o tempo todo como disponível, né? Aquela sensação de que, tipo, se eu não responder meu WhatsApp daqui 10 minutos eu perdi um cliente. Então, faz tudo ficar muito rápido. A pressão acelerado. Aí vem a ansiedade. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a tentar se conhecer. Olhar o trabalho delas, a vida delas de uma maneira mais ampla. Todo mundo tem que se conhecer. Isso. E ter um equilíbrio, né? Ter o equilíbrio. Buscar onde é o seu ponto de eixo, de equilíbrio, né? Eu gosto muito do conceito que... Não vou entrar muito em teoria, não, né? Para não ficar um negócio chato, mas assim... Mas se você achar que deve, vai. Pode. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que fala sobre a questão de trabalho, né? Que é a Hannah Arendt, que ela tem um livro que se chama A Condição Humana, né? E dentro dessa condição humana, ela fala que tem 3 atividades que são essenciais às pessoas, né? Que ela chama de vitativa. Um é o labor, outro é o trabalho e o outro é a ação, né? Então, o que é o labor? É tudo aquilo que a gente faz para manter o nosso organismo vivo. Então, assim, aquele trabalho que você desenvolve para você ter a sua subsistência e teu corpo, né? Você se alimentar. Fazendo um contraponto que as pessoas conhecem mais, né, a pirâmide de Maslow, é aquilo que atende às suas necessidades básicas, né? Pode ser o seu trabalho, ou pode ser o estado que te dê, porque você não tem uma condição de trabalhar, enfim, né? Então, o labor é essa relação. O trabalho é tudo aquilo que a gente faz para a gente ter coisas. Então, o trabalho está relacionado à mundanidade, né? E a ação é aquilo que te diferencia na pluralidade humana, né? É a sua individualidade. Então, quem é você, o que você faz, o que você gosta. A percepção que eu tenho é que as pessoas elas estão muito focadas no trabalho, nas questões de desenvolver, de produzir coisas, né? Produzir muito para ter coisas, né? E elas não estão preocupadas em a base delas, então uma alimentação que seja, né, adequada,
o que eu gosto? Eu vou fazer uma atividade para eu poder... A minha individualidade, eu estar bem, né? Da mente. Vou descansar. Meu corpo, vou descansar, uma boa noite de sono. Um momento de ócio, porque parece que é um crime, né? Se você fala assim, vou ficar aqui sentado no sofá meia hora sem fazer nada. Ser julgado. Nossa, né? Que horror. E não, né? Porque você precisa de ter... E não é o ócio criativo, né? Porque um tempo ficou muito esse conceito. Não é ócio criativo, não. É o ócio de ócio, de nada, de fazer na caixinha do nada, sabe? A gente precisa disso. Então, as pessoas estão preocupadas em fazer, em ter e não ser. Né? Então, você tem que ter o equilíbrio dessas 3 esferas, dessa vida ativa. Né? Então, a vida ativa é uma vida equilibrada. Então, você buscar coisas que te tragam essa centralidade, esse equilíbrio, para que você consiga viver uma vida tranquila. E você acha que as pessoas hoje elas querem mostrar muito mais para fora do que para elas mesmas? Ah, sem dúvida. As redes sociais trouxe muito isso, né? Você precisa mostrar o tempo todo. Essa demanda que a Tabata falou, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer o tempo todo, é muito desse cenário social, né? Então, você está o tempo todo fazendo para mostrar para alguém. E você, que é isso que eu estou falando, né? Você está fazendo o trabalho, né? Você não está focado no que você quer, no que é para você. Você está querendo ter a prova social. Exatamente. Que é o que hoje está muito em alta, né? O pessoal, a prova social, prova social. As mídias sociais estão aí, a gente trabalha com isso, você sabe, né? O que mudou, eu brinco com todo mundo, o que mudou? As mídias sociais, vamos citar o nome, é a janela da tiazinha que ficava na rua olhando o que estava acontecendo, depois ela contava para um, contava para o outro. É isso que está acontecendo. Às vezes a pessoa não vai lá para ver e falar algo pra você te motivar. Ela vai pra fofocar da sua vida. Uhum. Porque eu tenho um cara que a gente segue, gente, um like, um coraçãozinho, um comentário não custa R$1. Não custa nada, nem 1 centavo. As pessoas não fazem. Agora, se for pra bater, tem um monte. Começa aparece um monte pra bater. Agora, elogiar, não tem ninguém. É raro acontecer isso. É raro. A Vivi veio, gravou um podcast, ela foi. Quantas pessoas vão chegar e vão falar? Acredito que na sua rede social tem muitas pessoas que vão lá e vão falar. Agora, se você falar alguma coisa aqui que não foi legal, vai aparecer um monte que vai falar, porque daí vai mandar pro outro. Então a gente fica com essa questão. E montamos o podcast com o propósito de ajudar quem tá lá. Quem quer pensar se, vocês estão fazendo isso pra ficar famoso, vocês estão fazendo isso. Se acontecer, muito obrigado, é um mérito meu, valeu. Agora, não, eu quero passar todo o meu conhecimento que eu aprendi pro próximo. Porque isso eu não vou levar, é que nem dinheiro, as pessoas acham que vai levar, não vai levar. Vamos passar o conhecimento pro coleguinha do lado. Ontem eu falei isso na gravação de ontem, que vai sair na sexta-feira. Se eu tô aprendendo e eu puder passar, eu quero que o cara que esteja em casa, ele fale, poxa, que legal. Olha, eu vou aplicar isso no meu negócio. Eu quero que a pessoa que está na casa dela sentada, nossa, eu estou muito estressado no trabalho, será que eu devo procurar uma psicóloga? Será que eu vou lá na Vivi e eu vou perguntar para ela, vou pagar uma sessão só para eu saber se eu tenho, para tirar isso da minha cabeça, se eu tenho, se eu não tenho. É isso, o meu propósito do podcast é esse. Quando sentamos para conversar sobre isso, acho que por isso que tá vindo pessoas maravilhosas conversar com a gente, por conta disso. É um propósito completamente diferente de qualquer coisa assim, vamos fazer isso aqui porque amanhã eu vou... Não, se amanhã me der dinheiro, se amanhã me der notoriedade mais do que eu quero, sei lá, vai ser ótimo. E outra coisa, aqui a gente está falando do burnout, mas eu não quero dar ênfase para as pessoas falarem assim, eu tô com isso, eu tô com isso. Não, a gente não. É também para sinalizar pro empresário ou também pro amigo do lado. Ter um olhar com a sua equipe, com as pessoas que estão ali à sua volta, porque às vezes você vai virar e falar assim, nossa, esse funcionário, ele era 10, mas ele tá assim, ele tá assado, ele é aquela história que o pessoal brinca, né, vassoura nova varre bem, mas depois de um tempo, caiu a produtividade. Você não tem ciência do que está passando na vida dele, você não sabe se de repente... consciente ou inconscientemente você está sugando aquele funcionário, se você está com a equipe reduzida. Você nem sabe se o funcionário está lá trabalhando pelo dinheiro ou se está trabalhando porque ele quer. Às vezes é a única coisa que ele tinha para fazer, ele está fazendo aquilo, mas não é aquilo que ele quer. Então, vale esse alerta também. Porque não existe essa fragmentação, né? A pessoa fora do trabalho e a pessoa dentro do trabalho. Ela é uma pessoa única. Exato. Então, o que está na vida de fora impacta o trabalho dela e vice-versa, né? Então, qual é o impacto que eu estou gerando na vida dessa pessoa?
pessoa? Será que tem alguma coisa lá fora? Será que o rendimento dela caiu porque tem alguma coisa lá fora acontecendo? Então, acho que o principal, assim, né, que a gente precisa focar agora é humanizar o trabalho. O trabalho precisa ser humanizado. Porque Com o trabalho ele certeza. só é feito de pessoas, né? E pessoas, elas têm questões N e diversas. Se não tivesse olhar, se não tivesse cuidado, né? Mesmo o empreendedor, a gente estava falando da questão do empreendedor, né? O empreendedor também é alguém que ele está muito fadado a ter um burnout. Porque ele é o Lógico. cara que... Ele pode ter feito o planejamento mais lindo, maravilhoso do mundo. Ele não Uma tem garantia hora, nenhuma do retorno que ele vai ter. Então, ele está trabalhando enquanto ele está trabalhando e ele está trabalhando quando ele desligou o computador. Porque a cabeça dele continua ali. Exatamente. Eu Será que falo, o fiz isso? Não empreendedor fiz? que ele pode ter um carrinho de hot dog. Hoje ele sai com 20 pães. Ele fala assim, ó, hoje eu tenho 20 pães. Aí chegou lá, acaba o pão dele muito rápido. Ele fala, nossa. Aí se ele não tem um planejamento dele, ele não tá com uma cabeça legal, ele vai, ou ele continua assim, ou ele compra um monte, daí ele se frustra porque sobrou. Então, o meio termo, Ele onde tem que se manejar o tempo todo, você às vezes né? não consegue achar isso daí. Então, às vezes a pessoa ela tá tendo esse problema, pode ser o burnout, né, que é o que tá sendo falado. Ela tá tendo esse problema e ela não consegue enxergar e não tem ninguém do lado dela pra sinalizar, porque ela já sai assim, ai que saco. Hoje, não, só vou comprar 20 porque só vai vender 20 mesmo, então eu não Não preciso vou me comprar mais. preocupar. E eu vou até trazer uma coisa pra mim, porque o Danilo, ele me cobra muito isso. Ele vira e fala, hoje é um dia que eu tô tranquilo. Se eu quiser, eu vou sair pescar, eu vou sair andar, eu vou catar o Murilo e vou ver um filme, porque eu não tenho nada pra fazer. Vamos, amor? Eu falo, não, eu tô cheia de coisa pra fazer. Ele, como assim você tá cheia de coisa pra fazer? Ela arruma coisa. Aí eu falo, eu tenho isso. Ele falou, da onde você tirou isso? Eu falei, não, mas porque eu tenho. Então, assim, eu adoraria ser perfeita. A cobrança, ela existe em mim e, enfim, vamos ver se um dia ela diminui. Mas, às vezes ele vira e fala, isso não é prioridade, é urgente, tem data. Eu falo, não, é que eu vejo as coisas chegando e como se fosse uma esteira. E eu quero pegar aquelas Eu sou o caixas cara que vou lá e estão... desligo a esteira. Estão chegando e eu quero ir tirando da frente para ver a esteira limpa. Aí ele vira e fala assim, mas existe um prazo. Vai hoje, se você não fizer, vai te acarretar em alguma coisa? Eu, não, mas eu não sei se vai acumular as caixas na esteira que estão vindo. A Tabata é uma máquina. Aí ele vira e fala assim, não, Tabata, não tem como. Mas é um defeito ou uma qualidade Ela é uma minha. máquina. Ela é uma máquina. Ela quer trabalhar. Até esses dias atrás ela falou assim... Minha sogra tava aqui, ela falou assim, ai mãe, tá todo mundo de férias e viajando, mas a senhora me disse, né mãe, eu não sou todo mundo. Aí eu dei risada, com a minha sogra deu risada, daí eu falei pra Tá, outro dia depois eu falei com a minha comadre, falei, Tá, tem que entrar uma coisa na sua cabeça. Hoje você é uma empresária, você tira férias do dia que você quiser. Você planeja suas férias pra quando você quiser. Se você se organiza, é diferente. Se você quiser férias em dezembro, você vai ter. Se você quiser em janeiro, você vai ter. Se você quiser em abril, é só você planejar. Não se cobre. Então eu tô numa fase com ela, para de se cobrar. Porque entrou um monte de serviço. Tá bom. Você vai resolver isso agora? Não vai. Não, porque você vai adiantar. Você não vai adiantar. Amanhã você adianta. Prazo. E ela veio com uma mentalidade, porque ela saiu de um tempo de trabalhar comigo e ela voltou com uma outra mentalidade. E depois de um tempo ela começou a querer voltar a ser aquela tava. Eu falei, para. Eu falei, não faça isso, você vai pirar. Não. Tudo existe prazo. Tudo existe prazo. Então assim, a gente tá aqui, a gente tem um prazo para cumprir tantos episódios. Então a gente tem um prazo. Claro, o episódio sai na sexta. Se chegar na quinta e não gravou, meu bem, aí você tá totalmente errado, você não conseguiu fazer. Mas é organização, né? Você tem que ter uma organização, até pra você estar bem com isso, Justamente. Né? E eu aprendi. Só que assim, fala uma coisa pra mim, Vivi. A gente conversou. Não, a gente conversou tem mais de um mês, não tem? Sim. Pra rodar esse episódio. Mas as variáveis a gente não controla, né? Não, teve vai um mudando, contratempo, vai mudando. Teve um contratempo, porque esse episódio era pra gente ter gravado há uma semana atrás. Mas a minha cabeça, eu falei pro Danilo, eu tô num momento que eu já tô pensando em agenda de março, abril, mas eu não tenho controle absolutamente algum. Mas a minha ansiedade, ela já está assim, ó, pum. Eu falo, Senhor, tanto que eu li uma frase aqui agora, não, só porque a gente já tá nos finalmente, né? Eu acho que sim. Não, tá, não sei. Mas eu li uma frase aqui totalmente desnecessária que coube. Coube? Coube. Cabelo. Cabelo não é. Cabelo não é, né? Coube pra mim. Então vamos lá. Só vou ler, aí você completa, tá bom?
Compulsão em demonstrar seu próprio valor. É aquela necessidade de mostrar que você sabe fazer o que está fazendo e com excelência. Por Tabata Santa Rosa. Só faltou isso aqui agora, porque vestiu, porque tá vendo? é um defeito. Eu adoro trabalhar, eu adoro fazer, eu adoro surpreender, eu adoro superar as expectativas, eu adoro ir além. Porém, vamos ter... Pega ali o sinal de alerta e vamos assim... Que nem a disse, eu não sei se você captou essa, a Vivi falou já isso. Sai daqui, dá a voltinha e entra aqui. Você só falou, e aqui agora que você num bate-papo conseguiu se escutar. Eu vou comer esse papel e vou agendar um horário com a Vivi Ô, Fia, saindo deixa eu fazer daqui. uma pergunta pra você, que a gente chega no finalzinho. Eu não sei o que a gente podia fazer. Todo episódio a gente tenta dar alguma coisa pros nossos ouvintes, né? E eu não sei o que a gente poderia fazer. Porque é um pouquinho restrito pra gente falar o que a Vivi... Você tem alguma coisa em mente? Eu quero 6 meses de terapia, mas eu posso concorrer? Entendeu? Não. Não pode. Se a gente ganhar, Aí é marmelada, frauduloso. né? É marmelada. Você tem alguma coisa na qual você acha que daria pra encaixar pro pessoal aí, pra motivar também o pessoal? Sim, 6 meses de terapia não dá, né? Porque Não dá, assim, não dá. o processo terapêutico ele começa quando a pessoa entende que ela tem a necessidade E ela vou falar pra busca. você, tá? Também não deixaria você dar, porque eu acho que o que é de graça, dependendo As de algumas pessoas coisas, as não pessoas dão não dão valor. Exatamente. Entendeu? Então né? tem que ter um equilíbrio. Não, eu acho que já que a gente está falando de trabalho, né? A gente falou o tempo todo sobre as relações de trabalho e tudo mais. A gente pode pensar em alguma coisa relacionada à gestão de carreira, né? Hoje eu trabalho legal. também com consultoria em gestão de carreira, né? E aí quando a gente fala de gestão de carreira, a gente não está falando de teste vocacional, né? A gente está até falando... Como funciona, então, só para as pessoas entenderem? É como se fosse uma sessão, né? E a pessoa ela vai falar sobre o trabalho. É com foco relacionado ao trabalho dela. Então, se ela quer fazer um reposicionamento de carreira, quer mudar, poxa, né? Eu acho que é um crime quando a gente começa, né? Quando a gente empurra um jovem com 17 anos para escolher uma profissão Eu também acho. e diz que aquilo é para a vida toda. Eu acho muito pesado, né? Porque o que você sabe com 17 anos da vida? Nada. Como é que você né? consegue escolher a carreira que você vai utilizar assim para os próximos 50 anos? E ainda mais com a modernidade que a gente tá tendo, que a gente tem aí Com a youtubers, a gente velocidade, tem né? influencers que estão ganhando muito mais do que um médico vai ganhar na vida inteira. Exatamente. Então eu acho que hoje, isso daí que só te cortando pra você continuar, eu acho que isso tem que estar muito em alta, porque eu falo pro Murilo, ele fala que ele vai ser veterinário. Eu não vou forçá-lo a ser veterinário. Quando ele chegar lá na frente, ele vê se é isso que ele vai querer, ele pode mudar, porque vem essa bagagem já pesada e essa obrigação da faculdade. Não tô falando, gente, pelo amor de Deus, que não se deve fazer faculdade. Não estamos dizendo que a gente não Em apoia momento algum, isso. não é isso. Mas você tem que saber, porque tem Que muitas existem outras possibilidades. outras possibilidades. Então, eu acho que isso que você tá falando, como é que é o nome? Desenvolvimento de carreira, não. A consultoria de gestão de carreira. Gestão de Gestão de carreira, carreira. eu acho legal pra pessoa que tá pensando em criar uma carreira, ou que já tá em uma carreira, às vezes tá na carreira errada. Porque às vezes ela tá infeliz no trabalho dela Tá justamente infeliz. por conta disso. E aí ela não tem era medo, isso que eu queria fazer. aí ela tem medo de sair, porque o que pesa muito é o bolso. Aí eu não vou mudar. Às vezes a pessoa, ela troca isso já aconteceu do meu lado, ela troca vou falar bem alto pra pessoa que escutar. Ela Eita. troca de lugar, né? Mas não é pelo valor, é pela experiência. Então, na hora você fala assim, você fica, pô, mas depois você vê que a pessoa tinha que fazer isso e foi bom pra ela, Sim. né? Porque dinheiro não motiva, né? Não. Se você tem aquilo que é o suficiente pra vocês, né, subsistir na vida, Dinheiro- aquilo não vai te motivar, dinheiro né? motiva. Você pode mudar daqui. Dinheiro motiva, mas tem prazo de validade. Sim, Eu também acho. né? Não motiva pra sempre. Então, Mas eu acho legal. E aí tem como que é isso? Você manda pra pessoa? É uma consulta? É uma... Como é que a uma- gente poderia tentar encaixar isso pra gente ofertar pros Porque às vezes a pessoa pra que nossa pode audiência? ganhar, ela não é daqui de Atibaia, consegue fazer um via É online, É Não, online, top. totalmente online. totalmente online, né? Top. Então, a pessoa faz o agendamento e aí ela vai trazer a demanda dela relacionada à carreira, né? E aí, em uma sessão, a gente consegue fazer ali, trabalhar com algumas técnicas, algumas coisas, para ela entender, fazer essa autoanálise do que é o trabalho para ela, né? E aí a gente vai buscando essa reflexão dela com relação ao trabalho, para ela tomar a melhor decisão para a vida dela. Se ela Beleza. quiser continuar depois, aí é critério. Beleza, Ela né? não Uma- vai virar e falar pra você, largue tudo, vai E ser vai fazer. taróloga, largue tudo, vai começar a fazer bolo pra festa. Não é Ela isso, é um gente. aconselhamento, né? Não é nem aconselhamento. Não é a palavra Não é a aconselhamento, palavra. é a É palavra... uma consultoria, na Consultoria. verdade, né? Um trabalho de reflexão.
reflexão mesmo, Bom, a gente né? estuda como que a gente vai fazer, daí a gente coloca lá no nosso Instagram, né? Aí como que vai ser o sorteio, como que vai ser tudo certinho. Obrigado por essa oportunidade Imagina. para os ouvintes, a gente tem que agradecer. A gente tá no nosso tempo, mas eu acho que agora você abriu um leque legal pra gente, a gente poderia te chamar de novo numa próxima pra falar sobre isso. Aí a gente, sei lá, até traz mais um convidado que esteja do outro lado pra gente conseguir cada vez mais agregar alguma coisa pra quem tá escutando. E até ela, como especialista na psicologia do esporte, a gente pode trazer Também alguma tem- coisa relacionada Dá à pra trazer 3 carreira vezes, de aí atletas. três vezes já vira... Então, de repente, a gente traz Já um pede música no atleta. Fantástico. Já pede, ou Faz pode esse pagar um gancho, boleto também, é. se quiser. Faz esse gancho com a gente. A gente traz um atleta e você vem junto para justamente a gente mensurar como foi essa mudança de chave do atleta com relação a você tá ali auxiliando, tá junto, dando caminho ali para esse atleta. Eu acho que vale a pena. Pode fazer isso. Porque eu acho que cai tudo dentro da saúde mental, né? O esporte, pra quem pratica já sabe, né? E quem eu acho que tem vontade, deveria começar, que fosse com uma caminhada. Se as pessoas soubessem o quanto faz bem, 1 hora de desligamento e você pensando em nada. Eu tô tentando aprender a correr, né? Eu já comecei, parei e agora coloquei como meta desse ano, uma das metas que eu coloquei, eu vou aprender. Não vou disputar maratona, não é nada disso. Mas uma das metas é ler 2 livros por mês, né? Que eu já tava mais ou menos assim. E começar a aprender a correr. Esporte eu já pratico, já vou pra academia. E já chega a sua vez. Com aquele dedinho ali. É que eu tô de próximo. Aí eu falo pra Tabata, eu falo assim, se a gente não colocar nenhuma meta e nenhum objetivo, a gente não faz. E eu quero fazer, não é pra ser um corredor, um esportista, nada disso, é pra minha saúde. Eu coloco um fone, eu vou escutando uma aula, eu vou escutando um podcast, Uma música. um audiolivro, qualquer coisa, eu desligo. E aquele momento que eu passo, ele me motiva pro próximo dia. Então as pessoas acho que deveriam puxar um pouquinho isso daí. O estado de flow, né? Que a gente chama, quando você tá totalmente imerso Isso mesmo. dentro de uma atividade que te dá prazer. Te traz Essa prazer. foi a minha única meta não atingida em 2021. Aprender a correr. Aprender a correr. Eu vim com ela de novo. Eu coloquei e foi a única que eu não... Agora, vocês menos falando mal. sobre esporte, eu vou até fazer um adendo, né? Por Você fala, favor. trazer um esporte e tal. Esporte de alto rendimento não é saúde, tá? Existe um conceito totalmente diferente. De alto rendimento, não. Não é saúde, né? Aí Por favor, disserte rapidamente sobre o assunto, que agora eu fiquei intrigada. É porque a gente tá falando de um esporte focado em qualidade de vida, buscar um equilíbrio, né, de saúde. Quando a gente fala, quando a gente vai para um alto rendimento, né, o excesso de cobrança, aí entra na questão do burnout que a gente tava falando, né, Por do isso trabalho. mesmo. O esporte de alto rendimento, ele não é saúde, ele não promove saúde. A cobrança é pior. A cobrança é muito alta, né? Por isso que a psicologia, já de um tempo para cá, Tá 2006, muito presente, né, no esporte. foi né, oficializada essa especialização dentro da área da psicologia do esporte, com foco, né, dentro desse contexto, né, profissional, porque é uma área que também demanda muito da pessoa. Né? As pessoas olham o que tá na mídia, que é lindo, que é maravilhoso. É pelo fato do quê? Se ela quer ir para um Pan-Americano, sei lá ela tem que ser não só a melhor da cidade, da região, do estado. Primeiro que o corpo não está Brasil. preparado, né? O corpo do ser humano, ele não é preparado, ele não foi desenvolvido para fazer os marcos que eles atingem, para correr o quanto eles correm, né? Para fazer tudo aquilo que eles fazem. Deve a pressão, competição, aí começa tudo, aí a sua cabeça começa a pirar. Não querendo entrar, a gente faz isso para uma próxima, mas é por isso Já tem que... 3, hein? Pelo amor de Deus, Vou ficar aqui eu todo adoro mês. isso. Não, vai vir mês. todo mês. É por isso que o pessoal de fitness tem um nome, esses que fazem o bodybuilder. corpo. Isso. Eles não sustentam por muito tempo a questão de dieta. Justamente... Tem bastante não é uma coisa. alta performance, mas é por uma pressão, uma demanda que você entra nesse processo, nesse ritmo por um tempo e depois eles... não conseguem. Não mantém, Não né? mantém. Depende do que está envolvido, né? Por que a pessoa quer manter aquela visão corporal? Então, tem muita coisa que está envolvida para a gente falar sobre... Enfim, Dá bastante assunto. A gente vai ter que entrar nisso daí numa próxima. Não sei nem quanto tempo deu, mas tá ótimo. Eu acho que a gente, quando tá bom, a gente vai, né? A gente tem essa... A gente tá tentando segurar, um pouco de tempo, justamente pra gente conseguir trazer de novo e ter outros papos e não queimar
Tudo num só. Tudo num só. Então, quero te agradecer de novo imensamente. Obrigada. Foi um prazer imenso. Acho que um papo que vai agregar pra muita gente, tá? E fica o convite para uma próxima, a gente alinhar aí, tá? Fora o sorteio, que ainda você vai continuar falando com o público, e a gente também chamar você mais uma vez. Fica Né, à amor? disposição. Se as pessoas quiserem saber mais a respeito, não só da parte, né? Na verdade, hoje a gente só deu aqui um indício do que você pode identificar na parte de burnout, não esquecendo da questão de gestão de pessoas, que a Vivi, ela tem o MBA, ela tem a parte de especialidade dela também fora, então se você precisar de algum tipo de auxílio, onde as pessoas te acham, Vivi? No Instagram, né? Tem minha página do Instagram, Viviane Turteltaub, né? @Viviane Turteltaub. E aí lá tem os meus contatos, meu site, enfim, as pessoas conseguem me acessar por lá. E A gente vai colocar também na descrição do vídeo. E Legal. consegue fazer o atendimento também, se quiser, online. Online, tudo online. Aí a gente usa a plataforma que for mais fácil para a pessoa Ótimo. e de onde ela estiver, né? Enfim. Vou deixar, se me passa, vou deixar tanto o link do seu Instagram quanto do seu site. Legal. Tá na descrição do vídeo, daí quem quiser já tá ali para poder também acessar. Sim. E você, meu amor, onde as pessoas te encontram? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Relutante no TikTok também, tá, Santa Rosa? Não deixando também para vocês irem no Acordo Podcast no Instagram e nas principais plataformas de áudio. Toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube. E às 7 da manhã ou às 7 6? da manhã, em áudio às 7 da manhã. Áudio bem cedinho, então procurem a gente lá, não esqueça de se inscrever, compartilhar. A gente precisa muito do apoio de vocês, agradecendo aos nossos patrocinadores também. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui, tomando uma sim. cervejinha, sentadinho. Mas também pode me achar lá no Instagram, @DanContesini. E pedir para as pessoas que gostarem, manda para umas 10 mil pessoas, a gente já brincou essa no outro episódio. Manda para 2 pessoas, compartilha lá para 2 pessoas, tanto a postagem do Instagram lá, que vai estar a chamada do vídeo, ou o próprio YouTube também, agora já dá para compartilhar. Faz isso, porque se você gostou, pode ajudar e outras pessoas gostarem, e isso a gente conseguir fazer com que mais pessoas cheguem a ter mais conhecimento e... que é o que eu brinco do nosso propósito, a conseguir agregar mais na vida das pessoas. Exatamente. Se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Valeu né? a pena. Eu vejo assim que você passa para um, essa pessoa vai passar para outro, e se isso se tornar uma roda infinita, que vá. A ideia é exatamente essa, que tenha feito sentido para alguém esse podcast hoje, o teu tempo hoje, aqui a sua disponibilidade, e que traga frutos. Só E isso. agradecer a produção também, né? Hoje que a gente tá com... Uma produção mega especial, Vi. Mega especial, um beijo valeu, grande, Vi. eu te amo. Ó, tá vendo? Ganhou até amorzinho hoje, hein? Ah! Vi, É isso? Obrigada Obrigada mais uma a vocês, vez. mais uma Obrigada vez pelo pelo seu convite. tempo, pelo marido ter permitido você estar aqui. Dá um beijo na Ju. Dou sim. E vambora pra próxima. Bora, partiu. Obrigado, Vi. Pessoal, Sigo à obrigado. disposição. Valeu. Um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.